A pergunta que eu ia fazer era que se houve um marco inicial que você começasse para que você começasse a trazer esses personagens, porque a gente viu essas imagens que vocês mandaram para a gente, né, dessas novas figuras, com esses elementos voando, assim, né? Se houve um marco inicial que fizesse você começar a trazer essas pessoas meio distorcidas, essas figurações, assim, se... como é que eu posso dizer? Peraí. Gostaria de saber como se deu o início desses temas e como você chegou nessa forma de trazer essa figuração como um elemento que amarra a composição das imagens, porque todas elas têm sempre um... Por exemplo, tem umas figuras que têm os membros trocados e eles vão emendando nas outras, assim, essas... Mas como essa figuração veio, como ela apareceu de forma distorcida e não necessariamente voltada para aquelas normas de, de proporção, né? Essa coisa da imagem que às vezes a gente fica preso na academia, né? De figuração muito geometrizada, essa coisa dos planos, dessa coisa da simetria, essas coisas. Bom, essas coisas que às vezes a gente faz, você não, você só vai saber fazendo, né? É claro que primeiro, vamos supor, todo desenho é uma abstração, mesmo quando você representa alguma coisa que a representação ela é uma abstração, o objeto não, né? Então você tem que ter a ideia de que o que você está representando pertence a um mundo de elementos visuais que tem, digamos, uma certa capacidade própria de comunicação. Então, digamos, o que é importante na xilogravura, na gravura? Você tem elementos gráficos básicos, por exemplo, a linha, o ponto, o plano, né? Essas são, digamos, são alguns jogos visuais que você tem para construir uma coisa que não é nem linha, nem ponto, nem plano, nem nada, mas é, de repente, uma representação que diz respeito a alguma determinada coisa. Então, digamos, para mim, a figura ela apenas encaminha uma ideia. Ela não é, digamos assim, escrava, digamos assim, ela não é dependente de uma imagem que você vê na realidade. Quer dizer, ela tenta sair para esse universo de signos, ela tenta se construir enquanto linhas, enquanto planos, enquanto pontos, né? Na verdade, mesmo sendo uma figura, quer dizer, o seu conjunto vai ser resolvido através de coisas que não são pertencentes à imagem que você vê, mas à imagem que você representa. Então, nesse aspecto, digo assim, pode ser que haja, nessa questão, justamente para diferenciar daquela imagem visual, há um caminho, de repente, que leva a uma certa distorção, uma certa busca de construir uma imagem que ela é imagem de representação, e não a imagem representada. Por exemplo, um pato Donald. Né? Vamos pegar o pato Donald é um pato, mas não é o pato que você conhece, é o pato Donald. Né? Digamos assim. Então, digamos, você cria um personagem que é um personagem que pertence ao mundo do desenho, ao mundo da representação. Né? E é um pouco isso, eu estou citando isso para ficar mais simples de entender. Quer dizer, quando se desenha, você, na verdade, está desenhando um desenho. E esse desenho é construído com linhas, com pontos, com planos, quer dizer, com elementos que são signos visuais, mesmo que eles incorporem na representação significados que diz respeito a determinadas ideias que são devolvidas ao mundo real. Quer dizer, então, diga, é claro que quando você faz simplesmente só um plano, uma coisa abstrata, você está trabalhando num mundo puramente visual, mundo do espaço visual. Quando esse plano se transforma numa figura, ele automaticamente incorpora uma narrativa. Ele quer dizer alguma coisa, né? Ele quer simbolizar alguma coisa. Ele já não é mais, digamos assim, uma coisa que basta em si mesmo, mas ele carrega com ele algumas questões. A ilustração que eu estou dizendo é isso, é como você conciliar
essa ideia de passar uma ideia, de passar uma mensagem, de passar uma narrativa, né? Mas, ao mesmo tempo, digamos assim, não perder a consciência de que você está trabalhando não mais com uma imagem real, mas está trabalhando com uma imagem do desenho, com uma imagem que é imagética, quer dizer, com uma coisa que é do mundo da representação. Uma, Quer dizer uma coisa sim, pois não. o que eu ia perguntar, tentando pescar um pouco essa resposta que você deu agora, é uma preocupação que às vezes paira no nosso cotidiano da academia, assim, que a gente está começando a construir um pouco, da forma a essas questões temáticas, assim, por exemplo, se o tentando pegar um pouco o início da pergunta que eu fiz sobre se houve um marco na construção poética dessas imagens, assim, tipo, que te fez tentar se manter nessa linha de pesquisa para poder criar um corpo forte para esse tema, assim, sabe? O que te fez firmar nessas figuras? O que te fez permanecer nessas figuras e não partir para outro tema, por exemplo? Por exemplo, você tem aqueles temas daqueles objetos. O que te fez ficar nesse tema desses objetos a ponto de não querer, não ceder para outras coisas, outros temas, outras formas, outros objetos, paisagens, etc. É, todo processo de trabalho, você não tem absoluto controle do que você quer e onde você vai chegar. Você é meio como conduzido, né? Se você pensar, por exemplo, um rio que corre, aquela água não pensa para onde ela quer chegar, né? Ela simplesmente flui, né? Eu acho que se você interrompe o leito do rio, você cria uma situação que para aquele rio é traumática, né? O importante é você deixar fluir dentro de você, né? Quer dizer, em vez de pensar onde vai chegar, pensa o território em que você está fluindo e deixa acontecer, né? Eu estou colocando isso porque é claro que tem que dar um enorme passo atrás, né? Quando eu terminei a agronomia, eu não consegui trabalho, enfim, a vida dá uma série de tombos, e a minha intenção era fazer escultura. E eu vi que ia ser meio difícil fazer escultura, porque estava vivendo uma situação um pouco difícil. E uns amigos estavam fazendo um curso, uma escolinha de arte do Brasil, que era de xilogravura. E aí me estimularam a fazer. E aí eu comecei a fazer xilogravura e percebi que era uma solução maravilhosa naquele momento, porque eu estava fazendo uma gravação que lembrava muito a escultura, o desbaste e tal. E, ao mesmo tempo, me obrigava a desenhar, que eu achava que era o primeiro passo para dominar a linguagem, dominar as mãos, enfim. E aí, é claro, digamos, esse mundo da xilogravura tinha uma referência muito forte, principalmente no Rio de Janeiro, que era a obra de Oswald Guild, que é um artista originário e, ao mesmo tempo, parte do expressionismo, diria até do expressionismo alemão, né? Onde ele se forma e os pressupostos que ele traz para a sua criação são provenientes dessa escola, desse movimento. Isso vai marcar a xilogravura, principalmente no Rio de Janeiro, né? Então, claro que quando eu comecei a fazer xilogravura, a referência era a gravura expressionista. E depois, como eu falei, por exemplo, há todo um embate. Quando você pensa em levar isso mais à frente, você percebe que é um embate, é um desencontro entre o que você está fazendo e o que está acontecendo ao seu redor. E aí, é claro, com a forma de escape, eu fui parar na imprensa. E aí eu continuei fazendo o que eu fazia sem precisar prestar conta para o sistema de arte, né? E
talvez, digamos o seguinte, eu acho que, em parte, pela minha formação anterior, uma área técnica, que é a área da agronomia, essas coisas todas, é como se eu pudesse fazer arte sem precisar ser artista, né? Eu não precisava ser artista. Quero fazer, faço, né? Mas o que fazer, né? E aí, claro, por exemplo, dentro da imprensa, você começa a conviver com outras questões que são questões, diria, de uma imagem que vai circular junto às pessoas e vai se envolver com uma pauta de jornal, que é uma pauta do dia a dia e tal. Quer dizer, aí entra, naturalmente, uma convivência com outros ilustradores, né? Com até, digamos, a qualidade da reprodução da imprensa, que era ruim, então você tinha que simplificar, não podia ter muita textura a imagem, porque senão saía borrada, você tinha que limpar um pouco mais. Entendeu? Então, tem todo um processo de acumulação, de aprendizado, em que você dá um tempo para a sua própria experiência, né? Eu acho que também há um pouco isso, quer dizer, pelo fato de eu fazer xilogravura, havia muita pauta para eu ilustrar ligado à cultura popular. E aí você começa a tentar conciliar a tua origem expressionista com essa imagem que vem do mundo popular, principalmente o imaginário, né, existente no mundo popular. E eu acho que essa mistura ela vai, evidentemente, construindo algumas soluções plásticas que são, quer dizer, meio como procurando sintetizar uma coisa com a outra, o que é originário do expressionismo, que vem, digamos assim, das imagens que você recolhe, né, desse universo, e vai tocando para frente a vida. Quer dizer, eu acho que se há uma certa distorção das imagens, é porque eu queria também marcar o fato seguinte: eu estou fazendo imagens, não estou representando uma coisa real, elas são do mundo da imagem, né? Eu faço imagem, então, quer dizer, elas têm autonomia como imagem, né? E como tal, digamos o seguinte, eu posso fazer um olho, mas eu não preciso fazer um olho como eu vejo um olho no rosto de uma pessoa, fazer um olho de forma gráfica, né? Uma boca também de uma forma gráfica, de uma forma em que até é curioso, você pega, por exemplo, as coisas elas se combinam. Você pega o desenho de Picasso, o Picasso é um assunto universal que a gente não tem como escapar. De alguma maneira, digamos, as suas imagens têm isso, né? Um olho de um lado não é igual ao olho do outro, né? Quer dizer, então, digamos o seguinte, ele brinca a representação com um grau de autonomia em que ela, digamos assim, tem vida própria como representação. Ela se autorrepresenta, ela se torna visível como imagem, e não como universo exterior, né? Então tem um pouco isso, quer dizer, e também eu acho que, por exemplo, os jornais que eu colaborava eram impressos em gráficas muito precárias naquela época. Então, quanto mais limpa a imagem fosse, melhor a reprodução permitia. Então, certas coisas que vinham, digamos assim, da gravura que eu fazia anteriormente, como texturas, veladura, quer dizer, certas nuances de cinzas que aparecia, às vezes na impressão saía meio borrão. Então, para ter uma limpeza visual, quer dizer, eu também fui economizando nas imagens, fazendo ela ficar mais sintética, mais limpa, mais direta, né? Então, acho que esse aprendizado, a gente é um pouco vai como se estivesse resolvendo os impasses do momento. Você não tem a certeza do que vai chegar, mas tem que, de alguma maneira, ir construindo soluções de acordo com os obstáculos que vão surgindo, tanto temáticos quanto também visuais, nesse caso, né? Rubem, eu queria agora colocar uma série de perguntas, são 4, na verdade, encadeadas, sobre a questão dos novos processos na sua obra, tá? Sobre a aquisição de novos meios de expressão. E eu vou passar para a Bruna a questão
relativa ao desenho. Bruna, por favor. Não apareceu aqui. Sim, ela está com o neném. Apareceu sim. Quando ela dormir. Eu acho que já foi respondida. Quando surgiu a necessidade de desenhar e como foi esse processo? Assim, já foi respondida de várias formas aí que eu já... Se você quiser falar mais um pouco. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Eu quero fazer uma observação em relação a isso. Uma vez, há muito tempo atrás, eu conversando com o Grilo, ele me falou que estava desenhando muito, e eu me toquei, que eu não conhecia desenho do Grilo. Falei, puxa, eu nunca vi um desenho seu. Daí você me falou, né, que eu desenho em cima das matrizes e tal, então o desenho depois se transformava em estilo. Mas eu tenho visto que ultimamente você tem desenhado também, sabe? Assim como tem pintado, né? Isso é muito interessante, essa apropriação do meio gráfico direto, né? Você vê que a gente fala em fazer mudanças, né? Existe, claro, mudança de linguagem, poucas pessoas conseguem impactar o rumo das coisas, mas existe a mudança que a gente faz dentro de nós. Elas são possíveis e são até alimentadoras, né? Principalmente vivendo num mundo em que tudo passa por um processo de reencontro, em busca de coisas novas e novas experiências, enfim. O fato é que, durante 40 anos, eu trabalhei basicamente em xilogravura e xilogravura impressa em preto e branco. Quer dizer, a partir de 2008, eu fui chamado para ilustrar as crônicas do Ferreira Goulart na Folha de São Paulo. E o projeto gráfico do jornal inclui o uso de cores. Quer dizer, eu já tinha feito algumas pinturas antes, em que a cor tinha realmente me interessado bastante. Mas, fazendo xilogravura, basicamente, me bastava o preto e branco, né? Era um universo suficientemente rico do ponto de vista de imagens para não precisar incluir mais nada. Mas o fato é o seguinte, a cor ela entra como uma coisa que embaralha um pouco essa situação. Até eu estava pensando, quer dizer, numa seguinte história. Todo mundo sabe que na Gênese, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Quer dizer, quando você cria uma coisa e descansa, você reflete sobre o que você fez. É natural, né? E, ao fazer a reflexão, você faz uma certa autocrítica. E aí ele percebeu que ele havia esquecido de criar as cores. E aí Deus volta a trabalhar no 8º dia e cria as cores. Eu estou brincando um pouco com isso, porque durante 40 anos o preto e branco me bastou. Mas um dia coloco um vermelho. Aí eu vejo que esse vermelho põe por terra toda uma construção visual que até então me bastava, né? E aí, ao introduzir a cor, introduz uma coisa nova, que é importante, que eu acho que foi super enriquecedora. E aí, então, eu comecei a ilustrar o jornal, e, para usar a cor, eu comecei a recortar folha de papel de seda colorido, que eu colocava por trás da imagem impressa, da xilogravura, que, como eu imprimo num papel fino, aí eu via por transparência aquela cor, né? E aí, então, eu comecei a colorir as gravuras com cor, né? Usando recorte de papel por trás. Aí eu percebi que aqueles recortes que eu estava fazendo, eu estava refazendo a gravura pelo seu aspecto negativo, porque o que sobrava de recortes, de pedaços de papel que era jogado no chão, não sei o quê, era tão interessante quanto aquele que eu utilizava para colorir. E aí, então, eu comecei a pegar essas coisas, que era o trabalho
no seu contrário, e comecei a recompor para fazer novos trabalhos. Vê bem, e, ao mesmo tempo, ao fazer isso, eu percebi que o trabalho ganhava enorme agilidade. Eu conseguia fazer 10 trabalhos por dia, que era uma coisa que, para mim, sempre... Quer dizer, essa coisa meio obsessiva de querer levar o trabalho ao último detalhe, você acaba fazendo um trabalho muito lento. Todo mundo que trabalha com detalhes sabe que o trabalho é lento, né? Obriga a um tempo enorme de observação. Às vezes 100 horas para fazer uma gravura, né? Quer dizer, você imaginar ficar vendo qualquer objeto 100 horas, você transforma aquele objeto quase, digamos assim, numa coisa enlouquecedora na sua cabeça. E assim era cada gravura que eu fazia. Então, ao fazer essa remontagem com recortes de papel que sobravam, eu percebi que o trabalho ganhava enorme agilidade. E aí eu comecei a fazer colagens, né? E só, claro, as coisas não ficam no primeiro momento. Eu comecei depois a fazer colagem e elas foram complicando. No final, eu acabei gastando também as mesmas 100 horas para fazer, de repente, uma colagem. Você acaba caindo no mesmo vício anterior. Então. Mas dentro de um outro contexto, em que aí ela já começa a ter corpo próprio, começa a ser uma coisa nova. Bem, esse aprendizado fez com que eu descobrisse uma coisa que até então, para mim, por exemplo, eu resolvi a cor no cinza, nas achuras, na pontuação, quer dizer. Então, de repente, eu comecei a pensar em cor, né? Pensar em vermelho, em amarelo, isso aqui. E que é outra coisa, né? E aí, claro, digamos, atualmente eu tenho feito desenhos, também era outra coisa, você perguntou, os desenhos eram feitos na matriz, diretamente na matriz. Isso porque me permitia apagar, refazer, pegar registros anteriores, montar, remontar. Quer dizer, era como se eu estivesse amassando barro, entendeu? Estivesse ali meio descobrindo o que fazer dentro do próprio campo, né, de gravação. E aí, então, eu comecei a desenhar no papel, que até então eu não pensava o desenho como desenho separado da gravação. O desenho era parte do processo da gravação. E aí também o desenho ganhou autonomia. Quer dizer, então, aí você junta cor, autonomia. Atualmente, eu tenho feito desenhos que, para mim, são desenhos grandes, que tem 1 metro por 1,5 metro. Né? Não é gigantesco, mas é um trabalho grande, ocupa toda a mesa com que eu trabalho. Em que, justamente, o uso da cor é uma parte importante. Né? E também fiz algumas poucas pinturas. Né? E é estimulante por isso, porque traz um elemento novo. É novo para mim, não é novo para ninguém. Todo mundo já, desde cedo, usa lápis de cor, né? Mas eu acho que isso... Ô, Grilo, essa tua afirmação aí, acho que já responde, infelizmente, né, a pergunta do Roberto, que é a próxima, mas eu acho que eu vou deixar ele fazer só para a gente completar. Pode ser? Pode ser. Roberto, por favor. Oi, tudo bom? Oi, Rubem, tudo bem? Bom dia. Não apareceu ainda? A Ele é minha, tímido. a minha pergunta ela é o que despertou esse interesse seu na pintura e se existe influência da xilogravura nesse processo novo? Eu acho que a gente sempre arrasta com a gente tudo aquilo que você já fez. Né? Digamos, se torna um pouco como se você criasse um vício de si mesmo. Você não consegue se libertar, pelo bem e pelo mal, daquilo em que você vive como experiência. Se você aceita ela pode virar uma coisa boa. Se você conflitua demais, ela pode ser, de repente, algum obstáculo para você continuar. O fato é claro que esse pensamento sintético da gravura é parte da nossa experiência visual muito marcante. Se a gente olhar, por exemplo, como é que você está vestido, você vai perceber que você está vestido de 2 cores contrastadas. Aí você vai andar na rua e você vai perceber como as pessoas estão vestidas, elas estão vestidas com 2 planos contrastados. Quer dizer, é uma coisa
essa síntese é um pouco incidente, mas, na verdade, ela diz muito em relação ao nosso mundo, em que todo mundo se mistura, em que a forma da pessoa procurar se distinguir é justamente utilizando um tipo de vestuário em que chama atenção. Chama atenção não pelo espalhafato, mas chama atenção por trazer alguma visualidade que facilita ser vista, né? E vocês vão reparar nisso, como as pessoas se vestem com duas cores, né? Isso é a base visual da xilogravura, né? E o que é, digamos, um elemento de redução, de síntese. É claro que é o seguinte, quando eu comecei a pintar, eu me entusiasmei com a cor e fiz justamente o contrário. Quer dizer, usei cor em excesso, né? Talvez, digamos, se eu fosse um pintor, eu chegaria a uma redução maior. Mas como para mim a pintura foi muito mais uma experiência com o manuseio da cor, da tinta, né? Eu me deixei levar pela cor. E por que eu fiz essas pinturas? Eu tinha comigo uma série de tubos de tinta há 40 anos, em que eu não usava, porque achava que eu ainda não estava pronto. Ia usar, ia gastar tinta, né? Não ia ser legal. Então. E também eu estava muito envolvido com o trabalho da gravura. O fato é o seguinte, alguns limites acontecem, independentemente do esgotamento que você possa ter em relação ao que você quer expressar ou não. Um dos limites é o seu próprio corpo. Eu comecei a sentir cansaço na vista, dor na coluna, né? Uma série de... Às vezes, para poder fazer uma gravura, eu tinha que tomar analgésico, porque a coluna estava doendo muito. Então, tem algumas coisas que quase que te empurram para procurar fazer outro trabalho. E a pintura é um trabalho meio de balé, né? Você trabalha em pé, você olha de perto, olha de longe, quer dizer, é um trabalho que você anda muito, você não se basta num espaço só, né? Enquanto que a gravura, não, você fica estático, sentado numa cadeira, à mesma distância, né? Quase que, digamos assim, ali paralisado, né? A vista paralisada, tudo contido para que você consiga controlar a sua mão e cortar sem estragar o trabalho, etc. Então, é um trabalho que, ao mesmo tempo, que é de expansão do gesto, mas é também um trabalho de contenção do gesto. Então, é uma coisa feita também, digamos, sobre um espaço que você tem, digamos, uma postura física que exige, digamos, uma certa disciplina, uma certa capacidade eu diria até de sublimação do próprio corpo. Você tem que, como se apagasse um pouco o corpo da sua vida e você ficasse só entre o olho e a mão. E aí o trabalho da pintura entrou um pouco, digamos assim, encontrar uma alternativa em que eu pudesse me mexer mais. E também usar essas tintas que estavam ali. Quando eu vi, tinha tubo de tinta já seco. Já tinha endurecido. Eu falei, puxa, eu não quis usar para me estragar a tinta e ela está estragando sozinha. Ela está endurecendo. Na verdade, quer dizer, você nunca joga fora nada. Eu raspo muito fininho a tinta que secou, porque o que importa ali é o pigmento, né? A qualidade do pigmento. Na verdade, tudo é pigmento nos nossos materiais, né? Se você preserva o pigmento, você preserva o principal do seu material, no lápis, também, no caso das tintas e tal. Então, eu raspava bem fininho e depois colocava a terebentina e dissolvia outra vez a tinta e reutilizava, né, com uma gota de óleo de linhaça e tal. Então, comecei a reaproveitar. E me entusiasmei muito. Quer dizer, eu falei assim, puxa, que coisa maravilhosa, que é poder usar azul, poder usar vermelho, usar amarelo. Quer dizer, e aí queria usar todo, usar demais. Então, todo o trabalho que eu acho que é justamente começar a segurar um pouco essa dosagem, diminuir um pouco, né, e conter um pouco. Mas fiz pouca pintura, né? Eu fiz umas 10 pinturas ao longo, sei lá, vamos dizer que seja de 20 anos, né? O Rubem, é muito interessante ouvir esse depoimento seu, ainda mais porque quando a cor aconteceu na xilogravura do Guild, também representou uma renovação para ele, né? Ele disse que aquilo realmente trouxe algo de novo, né? Ou seja,
reapresentou, e a gente pode até dizer que o Guild, a partir daí, não faz mais estilogravura, ele faz pintura, né, que é muito mais próximo da pintura, o exercício estilográfico dele, do que da própria gravação em si, né? E até ele nem faz muitas vezes gravação, né? Ele limpa a matriz, ele usa de artifícios que não são do corte. É muito bonito, né, Bruno? E essa limpeza da matriz para reduzir, criar uma gradação na cor, é muito gravura japonesa também, né? Sim, sim. É Exatamente. que é uma gravura que impactou muito na Europa justamente pelo uso limpo da cor, a cor plana e limpa, né? Quer dizer, então, agora é isso, é outro universo. O universo da cor na pintura é diferente do universo da Sim. cor de uma gravura, porque a gravura você tem, digamos, uma relação da cor mais como cor enquanto plano, né? E na Então, pintura, se me permite, Rubem, eu vou passar para a próxima pergunta que trata disso, que é do Ramon, da reverberação da pintura na xilogravura. Ramon, por favor. Olá, e Grilo, tudo bem? tudo bem? Fazer uma pergunta. Você sente os processos como pintura e desenho se abstraírem ou reverberarem na xilogravura? E você já pensou mesclar essas técnicas numa única obra? Eu acho que todas as experiências nossas, elas estão mescladas, mesmo que você não utilize ela enquanto material, né? Porque, vê bem, quando você não cria mais nenhum estranhamento com o vermelho, ele passa a ser, digamos assim, um elemento tão parecido quanto o cinza, né? Porque você vê bem o seguinte, se você entrar num quarto escuro, e você reduz a luz branca, você vai ter toda a imagem ao seu redor em preto e branco e cinza. O que você hoje tem com vermelho fica uma gradação de cinza, né? Quer dizer, a cor ela só existe por causa da luz branca, né? pela difusão da luz branca. Se você entra num ambiente que essa luz branca é reduzida, tudo reduz também, a sua paleta cai para o preto, branco e cinza. Então, digamos o seguinte, o que eu fazia antes era pensar o que seria amarelo, o que seria vermelho e cinza, né? Através do quê? Através da divisão da matriz em vários cortes, né? Então, digamos assim, o elemento intermediário, ele participa. Porque o cinza é curioso, ele não é nem preto e branco, mas ele é preto e branco ao mesmo tempo. Se você põe o cinza perto do branco, ele vira preto. Se você põe o cinza perto do preto, ele vira branco. Então, digamos, na gravura, você joga um pouco com essa ambiguidade intermediária em que você pode ter comportamentos visuais diferentes com a mesma tonalidade, né? Quer dizer, como fazer essa tradução em amarelo, em verde, em vermelho, em azul, né? Quer dizer, é muito simples, porque os espaços já estão dentro da sua cabeça, né? O pensamento visual já existe na sua cabeça. Então, quer dizer, essa mistura ela já está, só que ela não está explicitada. Quer dizer, o que você faz é, através de novos materiais e novos meios, fazer isso se tornar visível. Agora, vê bem, o que importa nesse caso é que, quando você começa a trabalhar com um elemento novo, a tua viagem fica praticamente zero no taxímetro. Você começa ela tudo outra vez. O que mais me interessou nisso tudo é justamente zerar o taxímetro, né? É dar partida para uma nova coisa que me desafiava, né? E eu acho isso, eu acho que a autonomia, a própria autonomia do desenho, que eu sempre fiz na matriz, é também um desafio, né? Porque, por exemplo, aí você não tem, digamos assim, outra expectativa a não ser aquilo que está acontecendo, quer dizer, a experiência fica mais direta. Enquanto que na xilogravura, a experiência ela vem depois, né? E mais, por exemplo, vê bem, não só vem depois, mas vem invertida. O mundo que você está vendo é um mundo espelhado, né? E que isso implica, naturalmente, em toda a composição do espaço.
a gente tem por vício, o vício do fazer faz com que a gente também tenha um olhar condicionado. Por exemplo, como a maioria das pessoas usa a mão direita, a diagonal que vem, digamos, da direita para a esquerda é muito forte. Essa diagonal tem um dinamismo muito forte. Já a invertida, que ela vem da esquerda para a direita, é uma diagonal fraca, né? Então, quando você desenha e depois o trabalho inverte, você pode, muitas vezes, romper com o dinamismo da composição. Quer dizer, é uma coisa meio, parece que tem que ter uma antecedência, mas não, quer dizer, isso pode ser feito sem perder, digamos assim, a graça do próprio fazer. Muitas vezes, por exemplo, eu desenho um trabalho no croquis rápido, né? Como se fosse quase um gesto autônomo, automático, né? Quer dizer, assim, sem censura, né? Quer dizer, então, vamos supor, uma pessoa caminhando para pegar, digamos, uma coisa qualquer, vamos supor, né? Pegar lá uma fruta, né? Então, quer dizer, ele saindo da direita para a esquerda, o movimento de caminhar é muito mais dinâmico do que quando ele sai da esquerda para a direita. Quer dizer, automaticamente você vê o sentido do caminhar com muito mais intensidade do que quando o inverso, né? Eu estou falando isso de uma maneira simples. Quando a construção é mais complexa, muitas vezes você fica em dúvida, principalmente porque também o hábito de fazer invertido te põe em dúvida o que é certo e o que é errado, de um lado ou de outro. Mas, enfim, de qualquer maneira, quando você faz um desenho automático, você não tem controle. E a composição sai correta. E aí, depois, no desenho da matriz, eu faço aquele desenho, aquele croquis invertido. Aí eu tenho certeza de que eu estou compondo corretamente em relação ao que vai resultar no final quando eu imprimir essa matriz, né? Então, digamos o seguinte, bom, não sei porque eu falei isso, mas, de qualquer maneira, digamos assim, o desenho no papel, ele tem, digamos assim, um ato diferente quando se faz na matriz, né? Mesmo sendo são atos diferentes, porque você tem um ato direto. Se eu ponho um vermelho no papel, eu já estou vendo vermelho, esse vermelho me impacta, né? Na matriz, eu tenho que imaginar isso. Ele vem, digamos assim, de uma certa previsão do que vai suceder, né? E até, digamos, é uma experiência interessante para quem faz gravura, pegar a gravura de vários gravadores e colocar a imagem dessa xilogravura, dessa imagem, em relação ao espelho. Porque aí você vai estar vendo no espelho como foi desenhado. E muitas vezes você vai sentir que a composição no espelho é mais confortável de ver do que quando você vê na impressão, exatamente porque não há essa previsão da inversão, né? Quer dizer, eu digo que um trabalho de gravação, por isso que ele guarda muito essa coisa meio do caráter do processo técnico, como o processo técnico incomoda muito, digamos assim, dentro do trabalho, porque é sempre um trabalho que você tem que respeitar alguns métodos, algumas etapas. Quer dizer, se você não respeita essas etapas, de repente o resultado muitas vezes é decepcionante. E uma das coisas que marca bastante o início do trabalho é justamente a previsão sobre o que vai acontecer depois quando impresso. Quer dizer, então, esse lado que a imagem que você vai ver no final é a imagem espelhada, invertida, né? E com isso exige uma certa previsão do que vai acontecer. A outra coisa, naturalmente, é o seguinte: quando a gente grava, você está trabalhando no plano, né? O desenho está na matriz, é plano, né? E você utiliza uma técnica tridimensional, que é a gravação, né? Então, quer dizer, você trabalha o tempo todo como se estivesse trabalhando num espaço, num corpo material, em que o resultado da gravação é tridimensional, né? Mais profundo, menos profundo, mais aberto, menos aberto, o corte, né? Então, digamos o seguinte, tem um texto do Leonardo da Vinci, inclusive em relação
a pintura Mona Lisa. Porque, por exemplo, quando ele pinta a ceia, né? Na ceia ele utiliza todos os recursos da perspectiva. Utiliza o pensamento matemático, ali, digamos assim, ele aplica na ceia, na Santa Ceia, quer dizer, todos os recursos possíveis da perspectiva. Já na Mona Lisa, você não tem a perspectiva matemática. Aí ele diz, você tem que pensar a profundidade, isso é um texto do Tratado de Pintura dele, você tem que pensar a profundidade como se estivesse se olhando num espelho. Porque o espelho é uma superfície plana. E, no entanto, ele te dá uma ideia de perspectiva, de profundidade. Né? Como é que ele te dá uma ideia de profundidade dentro do plano? Né? Então, digamos que eu dei um pouco essa derivada, porque a gravação é um pouco isso. Você está gravando e produzindo uma obra em 3 dimensões, que é a matriz. Mas o pensamento tem que estar no plano. É o contrário, digamos assim, do que eu falei em relação à questão do espelho. Você tem que pensar ela, no final, como uma coisa plana, embora você esteja trabalhando ela tridimensionalmente. Então, é claro que, digamos assim, algumas coisas da gravura, elas te obrigam, digamos assim, a um trabalho metódico, um trabalho paciente. Eu acho que a grande lição que o trabalho da gravura dá é você ser paciente em relação ao processo de trabalho. É um trabalho muito disciplinador, né? É um trabalho em que você tem que atuar em etapas e, ao mesmo tempo, saber que essas etapas é como que elas massacrassem a etapa anterior. Então, por exemplo, o desenho que foi feito na origem, na matriz, ele desaparece, ele não vai existir mais. Ele só existe no primeiro momento, na primeira etapa. Na etapa final, você não tem mais o desenho. Então, digamos assim, embora eu, no caso, por exemplo, tivesse sempre desenhado muito na matriz, eu não tinha desenho por isso, porque todos os desenhos que eu fazia desapareciam depois da gravação e na impressão. Ô, Rubem, tem uma última questão das técnicas que eu vou passar para o Alain, que eu acho que fecha esse ponto. Gostaria que comentasse um pouco sobre a transição entre uma linguagem de trabalho e outra, por exemplo, a alternância entre colagem e xilogravura. Pois é, nesse caso, veio quase como um vaso comunicante, né? Quer dizer, quando eu falei que eu recortava pensando numa finalidade de colorir a gravura e percebi que os recortes que não eram utilizados, que era uma contraforma, vamos supor, da imagem, podiam ser reaproveitados, né? E aí eu fui juntando e foi dando certo para mim, né? Quer dizer, foi dando, ao menos foi me estimulando a seguir em frente. E aí abre um território novo de trabalho. O que interessa é isso, é você não frear a possibilidade de tentar experimentar coisas novas, né? Eu acho que coisas novas para você, né? Quer dizer, não é novo para ninguém, né? Quer dizer, cor, essas coisas, isso aí está nas cavernas, né? Então, digamos, é novo dentro da sua experiência. O que importa, na verdade, é isso, que seja novo na sua experiência, não é que você seja novo para os outros. Até porque, vê bem o seguinte, seria muita pretensão a gente achar que estaria fazendo grandes intervenções na linguagem da arte, considerando todo um acervo de coisas que já foram feitas e que estão sendo feitas ainda. Então, a gente tem que diminuir um pouco a bola e se bastar com aquilo que nos nutre, daquilo que nos alimenta a fazer, né? Porque eu acho que isso é suficiente. Se você está motivado dentro do que está sendo feito, aquilo já se auto-justifica, independentemente, digamos assim, de estar transformando linguagem, de estar... Até porque, digamos, vê bem, você está num país que se impõe como país periférico dentro desse sistema. Então, dificilmente alguma coisa dessa vai se impor dentro da linguagem da arte, quer dizer, não vai impactar grande, né? Então, se você ao menos nutre o seu processo e se enriquece dentro dele, eu acho que você está fazendo uma grande coisa, porque, digamos assim, você está somando o seu esforço a essa tonelada de esforço que existe ao seu redor. Você
também está se incluindo dentro disso, né? E é suficiente para que você se auto-justifique, porque é isso, porque se o trabalho não te nutre, também não tem muito sentido ser feito, né? Eu acho isso, acho que, por exemplo, algumas coisas que eu tento fazer é isso, é tentar sempre me motivar para continuar fazendo, porque, vê bem, quando eu comecei, eu cheguei a fazer 300 gravuras em mais ou menos uns 3 meses, sei lá, 6 meses. E peguei essas 300 gravuras e joguei fora a matriz. Joguei fora. Porque eu estava queimando gordura. Não estava fazendo obra. E estava me auto-permitindo continuar fazendo. E aquilo foi muito importante como experiência. É como se fosse um batismo de fogo. Se a gente acha que está fazendo obra, está consolidando obra, de repente você começa a discutir o seu trabalho de uma maneira negativa. Mas se você coloca que aquela obra é um ponto de passagem para alguma coisa que pode te complementar, você tem razões de sobra para continuar fazendo. E eu acho isso. O tempo anda mais rápido do que a gente gostaria. Comecei a fazer a xilogravura como uma experiência de formação, né? Uma técnica de aprendizado. O difícil é saber aonde termina o aprendizado, né? Aonde que você encerra esse ciclo, porque você sempre encontra razões novas para continuar se motivando e continuar fazendo, né? Então, essas coisas todas que vão acontecendo, elas vão tornando muito mais rico o trabalho. Quer dizer, por exemplo, fazer pintura, eu não queria fazer pintura para ser pintor. Eu queria fazer pintura para descobrir a cor, né? Parei, quer dizer, faço, paro, né? Estou agora envolvido em desenho, né? Achando o máximo, por exemplo, né? Esse período da pandemia, eu tornei viciado em ateliê, estou querendo continuar fazendo. E são desenhos grandes, assim, né? Praticamente você está fazendo desafios, né? E acho isso legal, assim, porque se eu fosse para ateliê, como se fosse, digamos, uma obrigação de funcionário que tem que bater cartão, não sei o que, não, quer dizer, eu acho que é o meu momento, digamos assim, em que eu vou escutar música, em que eu vou pensar nas minhas questões, na minha vida, né? Que eu, de repente, não deu certo, vou mudar, vou tentar fazer outra coisa. Então, quer dizer, é isso, é o preenchimento. Essa é a grande questão, é o preenchimento do vazio existencial, em que a vida ganha sentido, né? Porque se você descascar essa cebola para querer encontrar o núcleo central de tudo isso, você, de repente, se desespera, né? E com isso, digamos assim, eu atuo dentro desse vazio com um certo grau de diversão, com um certo grau de brincadeira e tal, e, ao mesmo tempo, de realização, né? Quer dizer, é um híbrido no desespero, então, né? Grilo, nós temos 3 questões aqui que, de certa forma, vou encerrar a nossa conversa, mas elas estão num crescente. Vou passar para o Ramon essa próxima pergunta. Por favor, Ramon. Então, começando aqui. Política e arte. Você sente que os artistas hoje estão mais engajados e unidos ou estão dispersos? Bom, eu vivo muito no meu canto, né? Quer dizer, o que eu sei através da Adriana, pelo Facebook, pelo Instagram, por essas coisas que são vitrines, digamos assim, do que está acontecendo por aí. E pegar a Bienal de São Paulo agora é uma Bienal basicamente, digamos assim, de pauta identitária, né? Sobre a questão africana, a questão indígena, né? Então, eu diria, se você pensar por esse lado, a arte está muito mais até enganjada do que estava no meu tempo, digamos, quando eu comecei, entendeu? Né? Quer dizer, é difícil saber, digamos,
se essa estratégia de transformar a arte num palanque para defender causas possa ter muito futuro, né? Quer dizer, eu acredito na arte do artista, né? Quer dizer, da arte do indivíduo, né? Como quase, digamos assim, fosse uma coisa tão dentro, né, dele como o cabelo está para fora dele, né? Quer dizer, faz parte, digamos assim, da sua constituição humana, né? Essa criação poética do imaginário, então, né? Quer dizer, eu não preciso chegar até as cavernas para me justificar, entendeu? Mas o fato é esse, é que eu acho que essa questão identitária, ela pode até ser motivadora, mas ela tem um prazo de esgotamento, né? Enquanto que eu acho que a arte individual e a arte do artista, ela é contínua e permanente, e você vai encontrar isso praticamente reproduzido em todas as culturas. Então, a não ser naquelas culturas em que você sobrepõe, digamos assim, uma ideologia muito forte sobre a liberdade expressiva, como no caso, por exemplo, em teocracias, né? Em que, mesmo assim, você vai ter, digamos assim, uma decoração geometrizante e tal, né? Mas, de qualquer forma, eu acho isso. Eu acho que faz parte, eu acho que até talvez por ter origem no expressionismo, o expressionismo ele é uma dos conceitos expressionistas é que a arte ela existe no homem, ela é uma constituição do homem. E você vai encontrar essa manifestação em todas as culturas. Daí porque o resgate de culturas primitivas, né? Cultura africana, cultura da Indonésia, quer dizer, da cultura da Oceania, onde você vai ter, digamos assim, manifestações que são consideradas como manifestações plenas, né? Derrubando um pouco o padrão clássico da cultura greco-romana, né? Por quê? Porque onde há homem, você vai encontrar manifestações que preenchem, digamos assim, de forma completa essa carência humana de se relacionar com o mundo através, digamos assim, de um imaginário que o complementa, né? E daí porque, digamos assim, o expressionismo resgata a arte da criança, a arte do louco, considerado louco, né? Quer dizer, enfim, a arte dos povos primitivos, considerados primitivos, enfim. Por quê? Porque, na verdade, vê a arte dentro do homem, né? Então, talvez por ter tido como base, origem no expressionismo, quer dizer, eu carrego comigo essa motivação, né? Eu acho que, independentemente das causas que você defende, se essa causa não tiver como ponto de partida o afloramento humano, ela se perde só, digamos, nas teses e nas intenções, quer dizer, elas não trazem grandes contribuições, digamos assim, à compreensão e enriquecimento da sociedade. Uhum. Rubem, eu vou aproveitar o gancho e passar para a Ana, que vai fazer o alinhavo dessa questão. Ai, é até difícil falar. Mas eu queria perguntar, assim, até interessante trazer expressionismo não, e expressionismo em geral, porque essa minha pergunta parte um pouco de uma fala da Kate Kollwitz, e pensando no seu trabalho, assim, como é ser um artista de seu tempo, assim, e como é ser um artista de seu tempo, ser um gravurista hoje? Acho que pensando por que fazer gravura também, sabe? São questões, tudo que nós fazemos hoje é transitório e pode, digamos, ser substituído por outras coisas. Então, quer dizer, é uma decisão que a gente escolhe, né? A questão de fazer parte do nosso tempo, tem uma frase do Napoleão, não porque eu acho que seja meu ídolo, né? Ao contrário, mas que diz o seguinte: o homem entra na modernidade quando ele sai do teatro grego e entra na política. Quer dizer, isso quer dizer o seguinte: essa coisa de ser parte do seu tempo é um pouco essa coisa, entra na política.
é que, digamos, o que isso quer dizer? Quer dizer que o homem deixa de ser governado pelo destino e pelos oráculos e passa a fazer história, passa a intervir na sociedade e passa a mudar o mundo, né? Então, digamos assim, essa talvez seja, digamos, a questão, o ponto de partida da modernidade, o homem se descobrir como sujeito da história, como parte de um processo de construção do mundo em que ele supostamente acredita ou que gostaria que fosse, né? A gente pode, de repente, perder a confiança nos idealistas, mas nunca deve perder os ideais, né? Deve sempre puxar a vida um pouco para frente, baseado na ideia de que tudo que você faz pode se somar numa perspectiva de melhorar alguma coisa, né? Isso não é a função da arte, eu acho que é a função nossa como pessoa, como cidadão. Então, é claro que, digamos o seguinte, a Revolução Francesa ela coloca o cidadão como centro da história. E alguns pontos de partida, como a igualdade, fraternidade e solidariedade, enfim, são questões que estão aí presentes até hoje, né? Então, nesse aspecto, ser parte do nosso tempo, visto por esse lado da presença do sujeito na história, ela é parte, digamos assim, da nossa responsabilidade na construção também de um mundo melhor, independentemente da arte. Agora, eu acho que, por exemplo, mesmo que a gente não queira, você faz parte do seu tempo, né? Nós estamos aqui conversando através de sons, que é emitido por cordas vocais, e estamos compreendendo perfeitamente o que eu estou falando, o que vocês estão perguntando, o que vocês estão falando, né? O que eu estou questionando. Quer dizer, por que nós estamos compreendendo? Nós não inventamos um código de comunicação agora. Nós herdamos isso de muitos e muitos anos atrás, né? Nós estamos condicionados. Quer dizer, eu estou dizendo isso porque a primeira base da nossa cultura começa nessa compreensão da língua. Se a gente não tivesse essa compreensão, a gente não faria nada mais, né? Por exemplo, a palavra Deus, ela vem do sânscrito, que significa luz do dia. E a gente fala como se ela fosse praticamente a nossa língua mais familiar, né? No entanto, você põe aí quantos 1000 anos de história para essa palavra, ou esse som, né? Antes, essa palavra era um som, chegar a ter essa compreensão que nós temos hoje. E assim digamos o seguinte, a gente é parte do nosso tempo pelo bem ou pelo mal, né? Nós estamos inseridos no nosso tempo, nós somos o nosso tempo, né? E por isso é que existe, digamos, essa responsabilidade de que, sendo parte do nosso tempo, a gente não destrua o tempo dos que virão, né? Deixando o mundo um pouco mais humano, um pouco melhor, porque, digamos, essa história não termina com a gente. Agora, fazer arte, eu acho que faz parte um pouco, é um pouco esse tijolo, né? Quer dizer, que você põe dentro dessa construção, né? Você está apostando na humanização das coisas, né? No sentido da compreensão, da solidariedade, né? Inclusive isso, acho que nada mais humano do que a dúvida e as incertezas, né? Eu acho que nada desumaniza mais o homem do que o poder. O poder faz guerra, o poder se sobrepõe, né? Então, digamos o seguinte, ao mesmo tempo que é uma parte, digamos assim, da construção do nosso tempo, é também uma parte da construção de nós mesmos. A gente só se torna nós mesmos se a gente acha que tem algum papel a cumprir, tem alguma coisa a fazer, né? E não abrir mão desse papel, continuar fazendo, dentro, naturalmente, dos limites que cada um tem, cada um possui, né? Ninguém é dono da verdade e ninguém faz tudo sozinho, mas a gente pode fazer, né? Essa é a parte motivadora. Eu coloco isso como uma questão ética do próprio trabalho, né?
E a xilogravura talvez responda um pouco por isso, porque é uma arte do trabalho, é a arte do fazer, né? A arte em que você, praticamente, digamos, com as mãos, com os olhos e com a vontade, consegue fazer algumas modificações. Por exemplo, a primeira modificação, que eu acho que pode parecer nada, mas é muito importante, é que você transforma, por exemplo, a madeira, que é um objeto, você transforma a madeira em expressão, que é sujeito. Então, você muda a matéria em subjetividade. Você transforma o objeto em uma coisa que é comunicativa, que pode contaminar as pessoas, né? Então, digamos assim, no âmbito da nossa própria ação, do nosso trabalho, a gente faz transformações. São importantes? Elas são importantes? Não, não são importantes, mas são fundamentais. Sem elas, digamos, o mundo para, né? E é isso. Eu acho que a questão do nosso tempo, eu penso de uma forma larga. É o tempo que a gente herda e é o tempo que a gente avança, né? É o tempo que começa muito antes de nós, em que a gente tem responsabilidade sobre isso, né? E é o tempo que a gente deixa, né? Agora, vê bem, fazer um trabalho e conseguir com que esse trabalho atinja outra pessoa é talvez para mim é o maior milagre que eu consigo conceber, porque eu faço para mim, eu não faço para os outros. Eu só faço se for para mim. Se não for para mim, eu não faço. E, ao mesmo tempo, se ele chega até o outro e o outro não absorve de uma forma benevolente, né, até carinhosa, eu acho que me realiza. Eu só me realizo se o outro me absorver. Embora eu tenha feito de uma forma egoística, né, uma forma totalmente centrada nas minhas questões, nas minhas preocupações, nas minhas ideias, né? Mas, ao mesmo tempo, divido, e se essa coisa chega até o outro, para mim isso é um grande multiplicar de pães, né? Quer dizer, é um grande milagre em que nos enriquece também como experiência de ter um dia feito alguma coisa. Rubem, em relação a essa questão de tocar o outro, eu vou colocar aqui a palavra para o Wanda, que vai fechar nosso ciclo de perguntas, e acho que, de certa forma, alinhava, né, todo esse discurso teu. Por favor, Wanda. Bom, são duas perguntas que eu consigo ver se eu consigo amarrar uma com a outra aqui, que é basicamente como você se organiza, como você tem se organizado vem se organizando para poder propor exposições, projetos de exposições, como você tem se organizado agora com essas produções mais recentes, se você tem algum projeto em mente para futuras exposições, publicações, compilados de trabalhos, catálogo, alguma coisa que possa reunir esses trabalhos mais recentes ou retrospectivas, assim, que a gente pode esperar do seu trabalho daqui para frente, assim? Olha, para dizer a verdade, eu não tenho nenhuma perspectiva de exposição, né? E até acho bom que não tenha, né? Porque eu acho que aí eu tenho um tempo maior para poder trabalhar sem atropelo, né? Sem ter que cumprir uma agenda qualquer. Então, esses períodos em que fica sem acontecer nada, né, de fora, são os melhores períodos para trabalhar, né? Tem pessoas que se motivam quando tem uma obrigação, quando tem que cumprir uma pauta, uma coisa assim, né? Eu, ao contrário, eu me sinto mais... É como se eu tivesse todo o tempo do mundo, né? Eu posso, enfim, quer dizer, me alargar, porque eu não tenho, digamos assim, nada pela frente. Eu acho que eu estou trabalhando muito, né? Eu sou um cara viciado em ateliê, todo dia bato cartão, né? Não saio, quer dizer, e eu acho bom, digamos, esses períodos que você tem um tempo solto, porque é o tempo que você tem para se organizar de forma livre, né? Agora as coisas acontecem, bem,
se é uma coisa que eu nunca me preocupei, é de correr atrás, né? Talvez a única iniciativa que eu tenha tomado na vida de procurar alguma coisa foi quando eu procurei o semanário Opinião para colaborar como ilustrador. E as coisas são tão bem encaixadas que eu diria o seguinte: quando você toma um passo e as coisas acontecem, é como se houvesse já um desenho anterior para que isso rolasse, né? Eu cheguei no Jornal Opinião, tinha feito uma exposição, vê bem, tinha um crítico de arte do Jornal Globo, que era o Zé Roberto Teixeira Leite, e havia um congresso de arquivistas. A gente nem sabe essas coisas mais, né? Mas havia um congresso de arquivistas. E aí, entre uma das propostas desse congresso era fazer a exposição de um gravador, ou de um xilogravador, né? E o Zé Roberto Teixeira Leite, ele tinha conhecido meu trabalho, assim, porque ele tinha ido... Eu trabalhava nessa época, colaborava com um pintor chamado Lênio Braga, que foi uma figura fundamental na minha vida. Assim, me deu maior proteção nesse período de antes. E aí conheceu minha xilogravura e me indicou para fazer a exposição desse congresso. Na verdade, uma exposição fechada e tal, e eu achei aquilo completamente sem sentido, porque eu falei, pô, mas tudo que eu fiz até hoje se reduz a fazer uma exposição, né? E aí, então, eu vi, estava aparecendo no jornal Opinião, eu procurei, então eu falei, bom, vou colaborar com esse jornal. Até porque eu acho que recuperava um pouco também uma certa atividade política que eu tinha tido como estudante, tal, que eu tinha parado naquele período. E aí, quando eu cheguei no Semanário Opinião, só tinha uma pessoa na sala, sentada numa prancheta. E aí eu cheguei e falei, olha, eu vim aqui mostrar meu trabalho, ver se vocês querem, eu gostaria muito de colaborar, tarará, tarará. E quem estava sentado na prancheta era o Elifas Andreato, que era o editor de arte do Semanário Opinião. O Elifas é uma pessoa muito importante, fez uma renovação de capa de discos, né, de vários cantores, enfim. E aí ele viu o trabalho e, na hora, me deu uma matéria para ilustrar. Vê bem, se talvez fosse outra pessoa, eu não teria sido recebido, né? Foi exatamente a pessoa fundamental, porque era o editor de arte. 2, é o seguinte, a matéria que ele deu para ilustrar, ele ia ilustrar. No semanário, as pessoas ganhavam pelo número de ilustrações que fazia. Então, ele pegou uma ilustração dele e me deu para fazer. Quer dizer, ele abriu mão de ganhar o dinheiro da ilustração e me passou, né? Isso eu vim saber depois. E ele raramente vinha ao Rio de Janeiro. Ele morava e mora em São Paulo, e vinha ao Rio muito esparsamente. Vinha quando tinha que resolver alguma coisa e tal, e ele estava praticamente saindo para pegar um voo, né? Então, eu peguei, assim, naquele intervalo mínimo em que você está ali parado, pode te receber e passou a matéria para eu fazer, e foi uma janela que ele abriu. Isso mudou a minha vida, né? A partir daí, então, eu passei a colaborar no Opinião e tal, e aí foram acontecendo. Quer dizer, eu estou falando isso pelo seguinte, a não ser esse ato que eu tive de procurar alguma coisa, e rolou de uma forma tão direta, como se tivesse tudo sido feito para acontecer daquela forma, no restante, tudo veio pelo acaso, né? Tudo veio pelo acaso. Até as exposições que eu fiz, elas aconteceram muito originárias, assim, de um jogo de dados em que nem sempre eu pus a mão, né? E é isso, eu também não estou muito preocupado em fazer exposição, porque eu acho que as coisas só acontecem na hora certa que elas devem acontecer. Se acontecer um pouco antes, não vai ser bom, e se acontecer depois, também não. Vê bem, então eu passei, durante 15 anos, sei lá, ilustrando o jornal, ou menos 10 anos, com certeza 10 anos, um pouco mais, ilustrando o jornal, sem fazer exposição, né? Acho que foram 15 anos sem fazer exposição, só ilustrando o jornal. Aí, quando vem a redemocratização, é curioso, aquela coisa que
durante tanto tempo as pessoas ficaram em jejum, que foi a questão política, ganha uma dimensão nova com a redemocratização. Daí a Bienal de São Paulo, de 1874, inclusive, que tinha como ponto principal até a grande tela, quer dizer, havia uma recuperação, primeiro da pintura, que também tinha ficado um pouco fora do mapa, como também eu fui convidado para ter uma sala, porque naquele momento aquelas ilustrações que tinham um viés político se tornaram, digamos assim, pauta do momento, né? Embora não tivesse sido feito pensando que ia suceder 15 anos depois, 10 anos depois, né? Então, quer dizer, houve essa conjugação de coincidências e de acasos em que, de repente, aquilo gerou uma mudança também para mim, porque, digamos, de alguma maneira, a minha saída da ilustração se deveu muito ao fato de eu ter participado da Bienal de São Paulo e ter me reinserido dentro do sistema de arte, né? E assim outras coisas também que poderia citar aconteceram. Quer dizer, parece que há o importante é o seguinte, é trabalhar, né? Quer dizer, você constrói as perspectivas, as possibilidades desse acaso se você tiver antes construído alguma chance também disso vir a ocorrer, né? Então, se as pessoas que trabalham pensando, poxa, trabalhar para quê? Porque não está acontecendo nada, está rolando nada, está errado. Eu acho que só ela trabalhando é que as coisas vão acontecer, porque elas constroem daí, não o contrário, né? Então, não tem nenhuma perspectiva, nem quero, digamos assim, não estou me sentindo fora do baralho, ao contrário, porque eu estou desenhando muito, estou trabalhando muito, e eu acho que eu estou fazendo o melhor trabalho que eu fiz até hoje. Assim, modestamente, meu processo de autoavaliação, realmente eu nunca me senti tão realizado com os trabalhos do que eu estou fazendo agora, né? Eu acho que eu estou no melhor momento. O que é legal, porque, vê bem, já cheguei aos 75 anos, é o ano que todo mundo encosta a chuteira. Acho que já fez tudo. Eu acho que eu estou começando agora, né? É meu ponto de partida. É o momento em que eu estou juntando todos os cacos que eu fui jogando, aquela coisa, né? Aquilo que você vai perdendo pelo caminho, né? Então, você vai recuperando as coisas que foram jogadas fora e vai trazendo de volta, né? E vai juntando e vai vendo que aquilo tudo junto constrói, digamos assim, uma coisa nova para você. E eu acho que eu estou no meu melhor momento. Bem, esses desenhos que eu tenho feito têm sido super motivadores, né? E é isso. Eu acho que é aí que está. Se rolar uma exposição, que seja daqui 50 anos, e eu nem estiver vendo, eu vou estar feliz, porque, digamos o seguinte, eu acho que eu vou estar deixando o que eu podia deixar de melhor de mim, né? Pode até não ser grande coisa, mas foi, digamos assim, a minha melhor parcela de vida. Grilo, nossa, eu não tenho como te agradecer por essa aula maravilhosa, essas aulas, sabe? Cada recorte, cada resposta encerra, assim, um mundo de possibilidades, né? Aliás, você sempre foi muito generoso, e o fato de você estar se encantando com a sua obra agora é mais um gesto de generosidade também, sabe? Isso para nós, é um grande presente. E sabemos que você deixou de fazer pintura, desenho, gravura agora para nos oferecer, né, a sua companhia. Eu tenho certeza que você tocou muita gente aqui, viu? E vai tocar muito mais. Eu só tenho a te agradecer e dizer que a sua obra realmente é maravilhosa, cara. Puxa, não tenho outra palavra, tá? Bom, eu que agradeço, porque isso me traz tranquilidade, né? Essas palavras me trazem tranquilidade. E, ao mesmo tempo, digamos o seguinte, me dá o passaporte de continuar errando, né? Por favor, erre muito. Muito obrigada mesmo, Grilo. Agradecer muito. Já estava sem voz, agora acho que tem mais, mas obrigada por toda essa generosidade e as coisas, essas trocas que vieram hoje. E realmente, continuam. É sempre muito bom, principalmente, saber que eu posso atingir um grupo de alunos, né? Que eu acho que são pessoas que carregam o bastão, né?
que vão trazer a sequência e a continuidade e o sentido, porque, digamos, se não tem futuro, também não tem passado, né? É verdade. Então, é nessa interação, digamos assim, também que a gente se auto-justifica. E eu fico contente de saber que eu possa ter contribuído com alguma coisa e estou à disposição permanente, né, de poder estar com vocês, porque também para mim é enriquecedor, né? E aceito todas as palavras elogiosas, mas como um abraço de amizade, carinho, né? E guardo como um calor humano fundamental também para continuar tocando para frente a coisa, né? Ô Grilo, e essa tua última lição é uma lição também de afeto dos mineiros para com Virgílio, né? Se o lema de Minas Gerais é de Virgílio, esse teu, o labor omnia vincit, né? O trabalho vence tudo, também é do Virgílio. Então acho que fica aqui, e é verdade, né? As coisas acontecem no fazer, né? Acontecem no trabalho. Pois é, e o Virgílio percorreu com Dante, né, principalmente no inferno, né? Exatamente. Regiões extremamente tenebrosas, né? Exatamente. Conseguiu ver, digamos assim, esse outro lado da história, né? E, ao mesmo tempo, sair dela numa boa, né? Mas é isso. Olha, pessoal. Entrar nessas cavernas é importante. Então, sim, eu proponho uma coisa que nós nunca fizemos. Uma despedida do Grilo com uma salva de palmas para ele, que ele merece, né, gente?